A ideia do texto, em resumo, é comparar a proposta que fazemos dentro do instituto que eu trabalho, Instituto de Pensamento e Cultura em América Latina, com a proposta dos MOOCs. Né? Aqui, MOOCs, o que a gente está entendendo? São os Massive Open Online Courses que ganham um certo lugar mais formateado, mais estandarizado a partir da entrada do MIT com a criação da edX, e depois vão entrar várias empresas a tentar fazer isso, e na qual distintos projetos privados, como a Fundação Telefônica, vão defender como o futuro da educação secundária. Né? E aqui já é bom fazer um destaque. Quando eu estou pensando questões de educação, eu estou pensando principalmente formação para o trabalho, educação superior e educação de jovens. Talvez o que eu fale não tenha sentido fora desses contextos. Bom, o projeto que se desenha esses setores é justamente o que eu chamo no texto de uma extensão do auditório. Ou seja, a velha ilusão que já estava apresentada antes de que o modelo industrial de educação permitiria em algum momento livrar o espaço educacional da tarefa do professor para um instrutor o suficientemente efetivo para o processo de formação almejado. Né? Então, a tentativa que se teve, em princípio, da industrialização educativa, com o uso dos livros didáticos como substituto e o professor como um agente secundário de ajudar o estudante a decifrar as tarefas, agora se translada para o uso de certas LMS, Learning Management Systems, através de cursos onde a chave categórica é a lógica massiva. Cito no caso do texto um exemplo de um curso de programação onde já quando escrevi o texto tinha 2.083.479 participantes, ou seja, a lógica massiva não é simplesmente um qualitativo vazio, mas a função mesma do projeto educativo, que é chegar ao máximo de pessoas com menor custo através do uso de novas tecnologias. A isso, o questionamento que eu faço é justamente que isso está muito associado ao que o Paulo Freire chamava de educação bancária. E nos contraponemos a isso desde a questão do que nós, em PECAL, chamamos círculos de reflexão. Já levamos 10 anos fazendo trabalhos majoritariamente digitais e a aposta sempre ha sido numa ênfase da capacidade de construção de círculos de pensamento sincrônicos com máximo 15 pessoas. Para entender como aumentar o espaço, a gente utiliza no texto a metáfora do P2P, peer-to-peer, que citamos, que foi utilizado em vários outros processos educativos também, para pensar que o alargar a quantidade de pessoas capazes de participar de um mesmo projeto educativo, no nosso ponto de vista, se dá em desconstruir esse lugar de um professor ou um educador como fonte única do saber, no qual tem que ser passado verticalmente na própria estrutura de informação do uso de tecnologia para outros usuários, e trabalhar com essa lógica de distribuição de informação, que é a P2P, que é a círculos de reflexão que coordena uma pessoa baseada na sua capacidade mais experiente, e há outros lugares, outros momentos em que outras pessoas que fazem parte dessa comunidade também coordenam e fazem circular esse conhecimento. Esse seria o primeiro ponto de divisão. E aí, nesse lugar, que papel joga a tecnologia? E
o que eu advogo, eu resgato o pensamento de José Martí, que ele fala de maestros ambulantes, de professores ambulantes. E recordo a canção de Milton Nascimento, de que o cantor tem que estar onde o povo está. E, basicamente, o pensamento, para mim, de acordo com essas reflexões que fizemos dentro desse processo, que eu relato no texto, é que a tecnologia serve não para difundir nossas opiniões como professores, numa lógica expositiva, mas para pensar como estabelecer diálogos que não seriam possíveis fazer presencialmente. O que ganha um lugar de sobremaneira no processo da pandemia, mas que já estava presente no nosso caso, porque como ambicionamos ser um projeto de integração latino-americana através do conhecimento, tínhamos que pensar desde sempre a solução de como estabelecer diálogos desde essas múltiplas realidades sociais, né? Relacionado a isso, o importante para a gente é que, então, menos importante de qual vai ser a ferramenta é quem são os sujeitos que vão estar estabelecendo relação através desses aparatos para definir como vamos fazê-lo. E aí, para ajudar a diferenciar, colocamos 3 processos, como os 3 processos de elementos de um componente didático de educação popular à distância. A primeira questão é: toda parte que requer algo expositivo, pensá-la em fazer de maneira não sincrônica, como estamos fazendo nesse próprio evento. A segunda coisa é apostar a trabalhos de apoio mútuo entre estudantes, professores. Geralmente funciona muito o sistema de mensagerias, como o WhatsApp ou Telegram para essa parte. E o trabalho mais refinado de curadoria, que não uma curadoria no sentido artístico, nesse mundo de excesso de informação, o trabalho do educador passa a ser menos o depositor de informação para expor e mais uma pessoa que ajuda a potenciar um diálogo em termos de seleção do que já existe disponível para a configuração de um saber situado. E, por último, os espaços sincrônicos perderiam o lugar como eixo articulador de continuidade de um projeto, pelo menos como uma obrigatoriedade. Mas, à sua vez, seriam os espaços, por excelência, de criação de saber. E aí o que propomos é justamente poder olhar as situações concretas dos sujeitos concretos. Se as pessoas só podem se comunicar por WhatsApp e não tem conexão para uma videochamada, se vai ter que pensar como trabalhar sincronicamente através de chats. Se podem fazer por videochamada, mas só por áudio, assim também. E a periodicidade pensada também dentro dessas realidades, e que os lugares sincrônicos sejam um lugar de reconfiguração da ritualidade da educação, no sentido que seja para fazer o justo necessário que somente através do encontro com o outro se possa realizar. Então, em exemplos concretos, se eu tenho que ajudar na sistematização de certos conhecimentos sobre literatura, digamos, se esses conhecimentos já são expostos, já são feitos por outros lugares, isso pode circular de maneira não sincrônica. Eu não necessito convocar todo mundo para o mesmo horário para, por exemplo, falar sobre a história de Machado de Assis. Agora, como, digamos, Memórias Póstumas de Brás Cubas dialoga com a realidade da pandemia e a capacidade de que estudante e educador e educando possam produzir conhecimento perguntando-se e escutando,
Isso eu só posso fazer de maneira sincrônica. E essa seria a aposta. Há mais detalhes no texto que eu os convido a ler e estou aberto ao debate. Um abração a todos.